Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana Notaro, editora executiva do Diário, e este é o especial Diário 200 anos. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Crede Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias do campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Onde tem patrocínio do Banco do Nordeste, tem governo do Brasil. Diário de Pernambuco, conectando gerações desde 1825. Aqui comigo estão o doutor em História e professor da UFPE, presidente do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, George Cabral, e a especialista em restauração de bens culturais, Débora Mendes. Nosso assunto é a Cápsula do Tempo do Diário, aberta em 25 de novembro de 2025, em comemoração aos 200 anos do jornal. E o que foi encontrado na cápsula do Diário? Bom, a cápsula, aberta no dia 7, por ocasião do bicentenário, ela continha uma série de testemunhos do centenário do jornal. A ideia partiu de um sócio do Instituto Arqueológico que também trabalhava no Diário de Pernambuco. Curioso, ele tanto escrevia para o jornal como também integrava parte da administração do jornal. E ele colocou dentro desta lata exemplares do Diário de Pernambuco, do dia 7 de novembro de 1925, do centenário, algumas edições anteriores do diário referentes a datas comemorativas do centenário da independência do Brasil, do centenário da Confederação do Equador, e com matérias relativas ao centenário do diário. São 7 ou 8 exemplares do Diário de Pernambuco. Mais um exemplar da primeira edição do Livro do Nordeste, que foi um livro organizado por Gilberto Freire, com vários artigos de vários escritores da época sobre o diário, sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Vários exemplares de revistas da época e exemplares de uns 8 jornais que circulavam também naquele momento. O Jornal do Recife, a Província, um jornal de Timbaúba chamado A Serra, o Jornal do Comércio, o Jornal Pequeno. Então, todos esses jornais deram notícias sobre o centenário do diário, então todas as edições estão lá dentro. E algumas fotografias do próprio realizador da cápsula, que era o senhor Naasson Figueiredo, da sua família, e do cotidiano do Diário de Pernambuco. Então ele fotografou os almoços do centenário do diário, fotografou um pouco das instalações do diário naquela época, o prédio ainda da Praça da Independência, do maquinário da gráfica, e
deixou uma carta de 11 páginas, que é bem interessante, uma carta manuscrita, né, em que ele fala um pouco sobre ele e sobre a época que se vivia. Que legal. E lembrando daquele dia, né, do dia 7 de novembro, a gente aqui do jornal estava com ansiedade, né, da casa de se abrir a cápsula, que a gente vinha falando, e era um comentário dentro da redação, e a gente ficou bastante surpreso com a quantidade de gente que foi para a abertura da cápsula, tanto que não teve espaço para todo mundo assistir de perto a abertura, né? Foi um momento histórico, muito prestigiado e aguardado com ansiedade por muito tempo. Aliás, esperado pelo Instituto também, né, professor? Vocês tinham também uma expectativa com relação à abertura daquela cápsula? Também. Eu frequento o Instituto há 25 anos, quando comecei a ir lá como pesquisador, e desde então a gente sempre escutava, né, uma imensa curiosidade das pessoas sobre o que é que teria dentro daquela cápsula. Né? Os associados do Instituto também, né? Tem gente que está lá há 50 anos e diz que praticamente cresceu, né, esperando a abertura daquela cápsula. Mas era de longe uma das peças mais queridas do museu. Assim, todo mundo que passava lá, né, tinha a atenção ali, né, captada pela cápsula e ficava imaginando. Há 20 anos atrás, diz, mas ainda falta 20 anos. Né? Aí quando chegou mais perto agora, fala, eita, está bem pertinho de abrir, né? Vou tentar vir. Vou tentar assistir a abertura, vai ser aqui, vai ser aqui. Então, no dia da abertura, a gente calcula que estiveram lá no Instituto mais de 250 pessoas. Né? No livro de assinaturas estão 187 assinaturas, mas a gente sabe que muita gente não assinou, sim, porque estava aquela agonia, todo mundo querendo entrar no auditório, o auditório pequenininho. Então, foi realmente, talvez, a solenidade mais concorrida, né, dos últimos 50 anos, pelo menos, no Instituto. E eu acredito que você saiba, professor, dessa informação, mas quando a gente estava, né, nos preparativos para as comemorações de 200 anos do Diário, existia uma perspectiva de que a cápsula fosse aberta no dia da festa solene, né, que foi no teatro. E aí depois, Paula, que é a diretora de jornalismo, ela disse, gente, infelizmente, vamos ter que esperar para o dia 7, porque o Instituto não permitiu a abertura no dia 3, porque estava lá expresso, que era para ser aberto exatamente no dia, exatamente, né? E aí tem que cumprir a honra da data, né? Exato. O idealizador da cápsula, né, ele colocou essa condição bem claramente, né? Somente ser aberta no dia 7 de novembro, e a gente não quis contrariar, né, esse desejo de Naasson, e mantivemos a abertura para o dia 7. Débora, quando eu estava fazendo a produção desse episódio aqui, desse nosso videocast, me chamou a atenção, eu estava procurando os meus entrevistados, né? E aí me chamou a atenção a foto. Para lhe localizar, eu mandei a sua foto comemorando a abertura da cápsula para o professor George. E disse, eu queria entrevistar essa pessoa aqui, quem é ela? Porque eu fiquei do lado de fora, não consegui lhe identificar lá na hora. Qual é o motivo? Eu sei que você é restauradora, como eu já lhe apresentei no começo do episódio. Qual é a emoção de abrir uma cápsula do tempo como a do jornal? Olha, a minha emoção já começou muito antes da abertura, né, de enfrentar esse desafio, né, que a gente vinha estudando isso, de como abrir, de como facilitar a abertura e que realmente a caixa tivesse sido aberta. Então, a gente analisou antes, semanas, dias, desde o ano passado que a gente já sempre passava, dava uma olhadinha na caixa, né, e examinando tudo. Eu acho que o Instituto foi muito feliz, porque, na verdade, 100 anos guardar um objeto, não é? Então, foi primoroso, não é? Nesse sentido. Não aconteceu nenhum incidente. A cápsula estava dentro de uma vitrine de vidro. Não é? Então, 100 anos intacta, exatamente do mesmo jeito que Naasson deixou e que queria. Não é? Então, o desafio da gente foi em 3 etapas, na verdade. Não é? Foi os parafusos que ninguém tocava há 100 anos. Não é? Então, a gente teve que fazer um tratamento neles para que facilitasse, porque realmente eles estavam bastante resistentes, né? Primeiro por causa do material, que junto com a oxidação do ferrugem, rompe com maior dificuldade, né? Mas isso a gente realmente foi tudo bem. Tirando a lata da vitrine, já era
um caminho já quase a maior emoção, que era abrir a tampa, né? E a tampa em si, como era o material de lata, que são metais misturado o estânio, eu acho que facilitou a nossa abertura, porque não era uma lata muito espessa, muito grossa, né? Então o estânio é um metal que torna o metal da lata mais maleável. Sim. Né? E graças a Deus, quando a gente fez esses movimentos, né, ela rompeu. E aí veio aquele barulho que eu fiquei feliz, que nem fogos de artifício, que era exatamente o ferrugem caindo na mesa. O som do ferrugem caindo na mesa me deu uma alegria imensa. E né? havia uma certa tensão com relação à preservação do conteúdo, né? Essa era a maior preocupação nossa, né? Porque apesar de estar bem fechada, mas é um material degradável, nós estamos numa cidade que é úmida, não é? Houve oxidação, sim, tinha uma perfuração, sim, que a gente não pôde analisar melhor porque estava fechada na vitrine, mas a gente colocando a luz e lupa antes da abertura, nos dias antes, analisando, a gente viu uma abertura da lata. E isso a gente ficou muito preocupado. E também a gente viu algum inseto que podia ter entrado também, me deixou também preocupada. Estava todo mundo de máscara. Estava todo mundo de máscara, fungos, tanto que agora, nessa fase que a gente está, que nós estamos higienizando e tentando conservar todo o acervo, a gente vê realmente presença de fungos e oxidação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente não vê é o mais perigoso. Né? E fungo é micro-organismo que a gente não vê. Ao abrir, poderá, com certeza, teve fungos, né? Então, a máscara é sempre mas ninguém quis. Quem conseguiu entrar no auditório do Instituto não quis mais sair, né? Garantiu seu lugar ali para presenciar aquele momento. E a primeira fileira, todos eles usaram máscara. Sim. Teve que ser. As outras etapas após a abertura, vocês fizeram uma relação do que estava dentro da cápsula e aí passou para as próximas etapas. Quais são essas etapas? Foi. A primeira coisa, logo após a segunda-feira, foi a primeira missão da gente foi realmente com calma, a gente conhecer o conteúdo, não é? Então, fizemos juntamente com o Instituto, não é? Essa relação, essa catalogação e começamos ao tratamento. Como ele estava dentro de uma cápsula, ele ficou resistente à planificação, né? Então, é esse cuidado que a gente deve ter, porque a gente vai ter estamos fazendo isso agora. A gente está mudando a estrutura física para se tornar mais maleável, para planificar o suporte, em outras palavras, né? vocês estão abrindo o papel, né? Que estava ali enroladinho dentro da lata. Estamos abrindo sem usar a força, sim, não é? Nem usar o peso, né? A gente está usando a umidade, por incrível que pareça, né? Para que o papel se torne mais maleável e ele, aos poucos, ele abra sem romper, porque ele está ácido. Entendi. Né? O papel, infelizmente, não tem jeito, ele fica ácido, né? Vocês trabalham com a mesma natureza de matéria, né? Muito relacionada a tempo, obviamente, mas a gente que é jornalista, a gente ficou bem surpreso com a quantidade de gente que estava ali e a expectativa de vocês com relação a aquele momento. Qual é a importância do ponto de vista de memória do próprio restauro, né? De você ter ali uma possibilidade de ter um objeto que estava guardado ali há 100 anos, em condições bem razoáveis, né? Que vocês encontraram, para a gente compreender tanto que o Nasson, tanto que Nasson quis deixar com relação ao diário especificamente, mas a todas as outras informações que estão ali incluídas nesse conteúdo, né? Qual é a importância dele ter feito essa cápsula, até porque a gente também vai ter o fechamento de uma próxima cápsula para os 300 anos do diário. Vamos ver. Qual é a importância desse material? É interessante isso, porque se você fizer essa mesma pergunta a um historiador, ele vai dizer uma coisa. Como você está fazendo para um restaurador, eu vou dizer outra. Sim. Não é?
Logicamente, o aspecto da documentação histórica de 100 anos, quando o Diário de Pernambuco fez, está todo ali, aquele conteúdo. Agora, eu tenho um outro olhar de a documentação, por exemplo, as fotografias, belíssimas, em preto e branco, uma técnica que a gente já não usa mais, né? Então, existe aquela documentação daquela época, do registro fotográfico. O que ele quis mostrar, como era o Diário de Pernambuco, belíssimo, a documentação de um mobiliário, né, que não existe mais, as máquinas, né, a sala de impressão, belíssima, com máquinas, acho que do tamanho dessa sala, não é? Então, eu acho isso incrivelmente maravilhoso. Ele teve uma sensibilidade enorme, não só da preocupação do documentar o Diário de Pernambuco, mas documentar a época que ele viveu. E se fez presente na abertura depois de 100 anos. Eu achei fantástico isso, porque ele colocou a família dele, então aí você já tem outro registro, né? A preocupação dele com a família, a preocupação dele, o modo de vestir, os Sim. modelitos da época, e atrás ele colocou uma coisa fantástica. Colocou o nome de cada um com a idade que tinha na época. Sim. Não é? Então, eu realmente acho que a fotografia, ela revela muitas outras coisas além do fato histórico puramente, não é? Sim. E a preocupação dele também de estar presente, escrevendo essa carta, manuscrito, porque ele podia ter feito impresso, não é? Mas ele fez questão de deixar registrado sua letra, né, num papel simples, ácido, normal, nada demais, e com fotografia. É uma carta com fotografias também. Isso eu achei assim bem o diferencial. E o último papel que a gente descobriu foi uma parte de um jornal que ele mesmo escreveu à mão, dizendo: nesta data eu fechei esta lata, 19 de agosto de 1925, né? Não, 29. 1929. Isso. Né? E assinou. Que era aquela que a gente via do lado de fora. É esse papel que você está se referindo? Não. Ninguém viu no momento da abertura. Está inédito ainda. Estava entre as folhas. Sim. Entre as folhas, bem escondidinho. Certo. Porque a gente abriu cada uma delas. Você falou do fungo, você falou da perfuração que a lata tinha, uma oxidação. Ferrugem. O que é que podia ter acontecido com esse material? O Recife é muito úmido, né? O que é que poderia ter acontecido? Qual era a sua tensão na hora de abrir a lata? O que é que poderia ter sido encontrado? Olha, a abertura da lata a gente já acha que poderia ter entrado, como a gente viu casulos de traça. A traça como o papel. Sim. Então, o que é que poderia ter acontecido? Ele comer o papel, né? Tentar realmente obstruir, vamos dizer assim, o nosso prazer de ter o conteúdo completo. Mas isso não aconteceu, eles não sobreviveram. O que aconteceu realmente foi a questão da umidade. Sim. Né? Porque com o tempo, a umidade, calor e mais frio, mais úmido e menos úmido, o papel ficou duro. Sim. Numa linguagem mais fácil de entender. E resistente. Então, esse é o grande problema. Mas você ficou satisfeita pela foto? Você ficou fotos. satisfeita com o que encontrou? Fiquei mais satisfeita quando a gente conseguiu realmente ter acesso, né, e curtir um pouco, só a gente, né, sem imprensa. Sem imprensa. Depois que a gente foi embora, vocês puderam curtir um momento histórico, de fato. Tinha cartões postais também, não é, do Recife. Eu acho que ele foi muito primoroso, assim, uma delicadeza para com ele e para com o futuro do Diário de Pernambuco e também com o Instituto, né? Sim. Eu acho que foi um prazer. Professor, vamos só voltar um pouquinho à pergunta anterior, com relação à importância do material histórico contido na lata. O que é que ele, assim, construiu de memória do documento
para o Instituto e para Pernambuco, né? É uma pergunta bem interessante, né? Nós vamos ter ali uma criação, uma construção de um conjunto de memórias intencionalmente selecionadas por esta pessoa, por Naasson Figueiredo, né? O que é que ele coloca lá? Ele coloca testemunhos de época, né? A própria escolha que ele faz do que colocar já é objeto de reflexão, né? A gente discutia lá no Instituto Arqueológico o que é que vai sair daí de dentro, né? Eu pelo menos apostava que ia ter um elemento muito comum em cápsulas do tempo, que são moedinhas da época, né? Ou cédulas, não tinha nenhuma, né? O único objeto tridimensional que tinha fora os impressos foi uma canetinha e um abridor de cartas, né? Mas ele faz um retrato de época, trazendo a imprensa como testemunha da própria história. O jornal é o personagem principal, então ele usa os jornais, não só o Diário, mas os outros jornais que existiam e outros veículos, revistas, para testemunhar esse triunfo da imprensa, né? É um momento em que um jornal completa 100 anos, isso é um fato raro no Brasil e mesmo no mundo, né? E ele traz o próprio veículo de informação como testemunha dessa história. Na carta que ele deixa, ele faz também um esforço de perpetuar a sua própria memória, né? No final das contas, ele também se colocou como um personagem central. A gente até brincou, né? Um camarada que morreu em 1965 foi o que conseguiu lotar o Instituto Arqueológico, né, para uma solenidade. E nessa carta ele comenta um pouco sobre a vida dele, né, desde o seu nascimento em Pombos, né, até a sua entrada no Diário, né, e por que ele quer deixar aquela cápsula, né? Ele menciona que quer testemunhar as maravilhas que existiam naquele momento. A década de 20 é uma década em que o cinema está se popularizando, né, em que o rádio está dando os primeiros passos, né, em que as primeiras experiências concretas com aviação estão sendo realizadas de forma mais ampla, né? Já havia passado a Primeira Guerra Mundial, né? Então havia de fato uma série de maravilhas tecnológicas que ele até brinca, né, conosco. Ele diz assim: eu duvido que aí em 2025, né, vocês vão ter mais maravilhas do que nós temos hoje, né? Chega a ser inocente, né, a colocação dele. Então, ele está muito preocupado com toda essa, né, memória daquele momento. E aí o historiador, quando olha para isso, né, já começa a dar análise do que é que foi colocado, né, e o que contém cada um desses documentos. Então, é uma experiência muito peculiar, né? E como as pessoas gostam de história, né, tudo isso atraiu muita atenção, né? Era como se a gente tivesse entrando mesmo num túnel do tempo que nos levou a 1925. Então foi uma experiência muito, muito boa de viver, assim. Deixou vocês bem satisfeitos com o conteúdo, né? Muito satisfeitos. Eu confesso que eu estava com medo, né, de que de fato não houvesse mais nada aproveitável lá dentro, né, por causa dessas variações. A gente não tinha realmente ideia. Por mais que a gente tenha olhado por fora, né, os sinais eram preocupantes por causa desse buraquinho que o Ferrugem abriu. E em algum momento eu até brinquei, né, mas será que Naasson fez uma pegadinha com a gente? Né, não colocou nada aí dentro dessa lata, né, e botou um bilhetinho, enganei vocês. Né, mas havia toda essa discussão e foi muito interessante, né, encontrar aqueles materiais lá. E qual foi a repercussão depois da abertura, no meio dos historiadores, né? Assim, principalmente quem não estava lá, né? Quem não pôde estar lá, até pela restrição física do próprio Instituto, que estava lotado no dia. Sim. E a gente ficou bastante surpreso. Vocês esperavam que ia ter uma repercussão tão grande, assim, de pessoas irem lá pessoalmente para ver a abertura? Olha, a gente estava um pouquinho preocupado por conta da repercussão que teve nas redes, né? Com a quantidade de pessoas dizendo: eu quero ir, eu quero ver, né, eu quero estar lá. Tanto que pela primeira vez a gente organizou um sistemazinho de senhas para poder tentar controlar a entrada no auditório. Não funcionou 100%, mas, né, deu uma... Porque a gente precisava garantir também o lugar da imprensa, o lugar dos convidados e dos associados. Sim. Né, muitos deles são muito idosos. Então,
aquela multidão foi, né, realmente impressionante. Eu esperava que fosse muita gente, mas não tanta gente assim. E olha que a gente nem conseguiu contar exatamente quantas pessoas foram, porque nem todo mundo assinou o livro. E era um dia de semana, no meio da tarde, era uma sexta-feira, uma sexta-feira, e as pessoas preferiam ir lá. Mas muito interessante também é que as postagens que nós fizemos nas nossas redes sociais alcançaram um número impressionante. São 70, até quarta-feira passada, eram 78 mil visualizações. Né? Então, é mais uma prova de que a história, ela exerce um encanto muito grande sobre o público. Né? E é uma lição aqui para Pernambuco. Né? Isso é uma amostra de que a gente tem um potencial muito grande para explorar essa história, né? Mas, infelizmente, é uma história que não é devidamente divulgada, preservada. E quando eu digo isso, digo em relação ao conjunto do nosso, né, passado histórico, que é um dos mais ricos do Brasil. Né? O pernambucano, de forma geral, tem muito orgulho de ser pernambucano, mas, no final das contas, ainda conhece pouco. Então, achei muito bacana a produção do livro, inclusive do diário, porque ele faz esse repasse histórico de forma muito didática, né, com textos curtos e bem ilustrados, para tentar, né, aproximar a história das pessoas, para que o pernambucano tenha orgulho de ser pernambucano, mas que também saiba da sua história, né, e possa valorizar, porque a gente só valoriza o que conhece. Verdade. E quando a gente pensou e executou a edição de 200 anos do Diário, né, que ele tem um caderno especial encartado, a gente pensou nisso, né, porque às vezes a gente dizia, vamos fazer a edição de 200 anos do Diário, mas 200 anos é muito tempo, né, como o senhor falou, é uma lacuna, é um espaço de tempo em que tudo que você pensar, a gente, né, que tem 50, 40, 60 anos, até os nossos repórteres mais novos que estão na casa dos 20 ainda, quando a gente vai puxando, faz uma matéria sobre o que é que existia quando o Diário foi fundado. Muita coisa não existia, né? O Diário é anterior, eu e a coordenadora de fotografia, a gente dizia, o avião. O Diário é anterior ao avião, é anterior à fotografia, é anterior ao Recife enquanto capital. Então, quando a gente foi fazer, não teria papel suficiente para contemplar tudo que o Diário viu durante esse tempo, né? E até a presença, a seleção que a gente fez dentro do arquivo do jornal, realmente é emocionante e é de um poder muito grande esse contato. É como se você estivesse realmente revisitando o tempo ali naquele espaço. É bem marcante mesmo. De fato, é um repositório, né, de informações assim, impressionante. Eu estava passando aqui pelo corredor, tinha uma reprodução da capa do Diário quando o homem chegou à Lua. Né, em 1969. Isso. Né? Então você encontra desde esses grandes momentos assim de triunfo da humanidade, né, até o triunfo da desumanidade, quando você pega, por exemplo, os anúncios de venda de escravizados, que naquela época, quando ainda existia escravidão, eram veiculados em todos os jornais do Brasil. Né? Então, a gente pode acompanhar também como as mentalidades, né, os direitos, a ideia de cidadania vão se modificando ao longo do tempo. Então, é um manancial de informação assim, que é primordial para quem estuda esses 200 anos, nesses 200 últimos anos de história. Uma das provas da centralidade de Pernambuco na região norte e nordeste, né, no início do século XX, era, por um lado, a presença do Diário de Pernambuco, que era referência para tudo que estava daqui para o norte, né, era o grande veículo, e a Faculdade de Direito do Recife, que era para onde vinham estudar, né, jovens de toda essa região. Então ele coloca o Diário e a Faculdade de Direito do Recife como os dois grandes eixos de conexão cultural, né, que atraíam para o Recife esse polo de presença em todo o Brasil. Sim. Existe algum outro exemplar de cápsula que esteja aí
perspectiva de ser aberto, ou a gente vai fechar uma em breve, né, também, outra do diário, e a importância acho que desperta a curiosidade, e isso é muito legal, de atrair pessoas que nem sempre têm tanto contato assim com a história, para vir observar o que é que acontecia, né? Mas existem outros exemplares, ou essa foi um... Em relação ao Diário de Pernambuco, eu acredito que é a única, né? Na carta que Naasson deixou, ele informa que entregou para o filho dele, Galileu, uma outra cápsula com outros testemunhos da história de Pernambuco. Infelizmente, essa outra lata que estava com o filho, ela não chegou, pelo menos não chegou a cápsula inteira. Há alguns anos atrás, a família de Naasson, os descendentes, entregaram para o Instituto vários materiais que pertenciam a este filho de Naasson, Galileu, né? Mas não veio uma outra cápsula, nós tínhamos aquela lá. De fato, as cápsulas são um chamariz, né, para a história. É uma forma até lúdica, né, de você lidar com o passado, materializando ali um momento da história. A história, os tempos mais remotos, né, são um pouco complicados da gente abstrair, né? Quando a gente é mais adulto, a gente consegue mais ou menos calcular, mas sobretudo os mais jovens tinham dificuldade de abstrair um tempo maior do que o da própria vida, né? Então a cápsula é até uma maneira lúdica de atrair essa atenção. A de Naasson foi lacrada no dia 19 de agosto de 1929, então ele demorou um pouquinho, né, a preparar tudo aquilo, e ela foi entregue ao Instituto sem nenhuma informação sobre o conteúdo no dia 11 de setembro de 1929. Isso está noticiado no próprio diário, né? E aí se perdeu também na tradição oral, se houve alguma, né, se ele deixou a informação com alguém, se perdeu. Mas, de fato, a gente não tinha a menor ideia do que poderia sair dali, né? E nessa brincadeira do esconde e do revela, as duas próximas cápsulas que nós vamos preparar, uma para daqui a 50 anos, para os 250 anos do diário, e outra para os 300 anos do diário, a gente também não vai dizer, né, o que vai colocar. A gente vai fazer a mesma... Né, justo, que eles também fiquem na curiosidade. Exatamente. Vamos fazer a mesma coisa que Naasson, né? Nós não vamos deixar registro do conteúdo, mas elas vão ser feitas. Diário de Pernambuco, conectando gerações desde 1825.